Fala galera, vamos agora começar mais um vídeo do sistema locomotor. O sistema locomotor, assim farei nesse vídeo, ele é basicamente formado por três tipos de tecidos conjuntivos especiais que em conjunto formam os órgãos do sistema de locomoção, certo? Esses tecidos são tecido muscular, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. São os três tipos de tecidos conjuntivos especiais. Eles juntos formam todas as articulações e músculos do organismo, né? Músculos esses que se inserem em ossos. Ossos formam o esqueleto de sustentação dessa musculatura que é articulada por articulações ricas em cartilagens. Então, são três tecidos que em conjunto participam da locomoção corporal. Então, nós vamos ver separadamente os três tecidos, certo? E aprender num vídeo só de que forma eles se correlacionam. E, claro, suas principais diferenças. Então, vamos começar por tecido cartilaginoso, certo? Bem tranquilo, o mais simples dos três. Tecido cartilaginoso cartilagem, podemos assim chamar, é um tecido conjuntivo especial que ainda nesse caso se subdivide em três tipos de cartilagens diferentes. É um tecido que possui células, certo? Possui uma matriz, na verdade, de intercelular entre essas células, rica em água, rica em substâncias proteoglicanos. Além disso, vai ter uma função, certo, de suportar esses tecidos moles, entre os músculos que a gente já viu, revestir as superfícies articulares, certo, formar, inclusive uma função importantíssima da cartilagem, é formar tecido ósseo, certo? Ossos longos vão ser originados de cartilagem hialina, que a gente vai ver logo uma ossificação chamada de endocondral. Então, além de servir de molde, eles sustentam espaços, preenchem articulações, suportam tecidos moles, certo? E uma característica, claro, essencial, além dela possuir matriz e células, como a gente vai ver, é a presença de um pericôndrio. Por que isso? Porque a cartilagem é um tecido avascular, ou seja, não possui vaso sanguíneo, também não possui vaso linfático, nervo. Então, as células que estão ali na matriz desse tecido necessitam ser alimentadas, né, nutridas, suprimidas por sangue vindo de um tecido conjuntivo subjacente, ou seja, aderido ali a essa cartilagem, que é exatamente o pericôndrio. O pericôndrio nada mais é do que um tecido conjuntivo lateralizando a cartilagem, suprindo ali com vaso sanguíneo aquelas células ali que são avasculares da cartilagem, certo? Então, é bem legal de ver. E aí a gente vem para essa classificação que a gente precisa conhecer dos três tipos de cartilagem. Claro, todas elas vão variar, principalmente quanto à presença do tipo de qual tipo de colágeno na sua matriz. A cartilagem hialina tem como característica principal, além da presença de pericôndrio, ela forma a maioria das cartilagens do corpo, certo? Preenche a maioria dos espaços das articulações, beleza? Ela possui pericôndrio e é uma cartilagem rica em colágeno tipo 2, certo? Além de ácido hialurônico, beleza? A cartilagem elástica tem esse nome chamado de elástica porque, além do colágeno tipo 2, existe uma riqueza de fibras elásticas. Então, fibras elásticas que vão permitir uma elasticidade da cartilagem. Elas formam pavilhão auditivo, tubo auditivo, epiglote. Então, são cartilagens realmente mais elásticas, certo? Bem tranquilo, não esquece das fibras elásticas. Já a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, ela tem uma característica de ser rica em colágeno tipo 1. Não sei se vocês lembram lá em tecido conjuntivo. Colágeno tipo 1 dá origem a fibras colágenas mais espessas, mais resistentes. Então é uma cartilagem que vai estar formando discos intervertebrais, certo? Locais de alta tração, de alta resistência e de impacto. Tranquilo? Não esquecer. E claro, a cartilagem fibrosa, acredita-se ela que é um meio termo entre um tecido conjuntivo denso e um tecido cartilaginoso. Tanto que ela, por isso, nem tem pericôndrio, certo? A gente vai ver adiante. Então vamos lá. Vamos começar com uma visão geral de uma cartilagem, começando por cartilagem hialina. E o que é que a gente tem que olhar na lâmina e reconhecer que estamos falando de cartilagem. Tanto que eu coloquei o títulozinho tecido cartilaginoso de roxo. Porque o que marca a cartilagem hialina, né, que é a maioria que a gente vai ver, é essa coloração roxazinha, arroxeada, certo? Diferente de tecido ósseo, que a gente vai ver em seguida, que tem a mesma conformação,
bem parecido. A diferença no HE é que o tecido ósseo é mais eosinófilo, por ter presença de vaso sanguíneo, então ele fica mais rosa. A cartilagem sempre fica roxa. Não sei se vocês lembram, presença de cartilagem lá em sistema respiratório, certo? Lá nos báltes, lá nas placas cartilaginosas, no anel traqueal, tudo ficava roxo, certo? Cartilagem é sempre roxinho. Então, um exemplo aqui de uma cartilagem hialina, certo? Aqui, provavelmente, um anel traqueal. A gente tem uma matriz, tudo que essa chave preta é toda a matriz cartilaginosa, cheia de pontinhos, que são os condrócitos. Claro, outra diferença, né? Quando estivermos falando de cartilagem, chamaremos de condrócitos e condroblastos, são as células mais jovens. Quando estivermos falando de tecido ósseo, rosa, falaremos em osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, que vamos ver em seguida. Mas, como é que a gente visualiza tudo isso? Então, vamos começar. Tá aqui o roxinho, certo? Que é a cartilagem. E na borda do roxinho, a gente encontra um TCPD denso não modelado, que é o pericôndrio, certo? Então, todas as características de tecido conjuntivo aqui na borda da cartilagem. Fibras colágenas com espaços de matriz intercelular. Entre as fibras também, fibroblastos, fibrócitos, dentre outros. E aí esse pericôndrio ainda se subdivide em pericôndrio fibroso e pericôndrio celular, para quem quiser cobrar essa diferenciação. Pericôndrio fibroso, ele fica mais externo, ele é mais espesso, você vê mais uma predominância de fibras, das próprias fibras. O pericôndrio celular, ele já é o início da cartilagem ali. Ele já, além das células remanescentes ali do tecido conjuntivo, no pericôndrio celular nós encontramos uma riqueza de células condrogênicas. São as primeiras células mesenquimais que vão gerar condroblastos, certo? Então os condroblastos também ficam ali no pericôndrio celular. Por quê? Porque na própria matriz, se a gente penetra na matriz dessa, a gente já encontra os próprios condrócitos dentro de lacunas. Porque como é o processo de formação? Os condroblastos, que estão ali na borda da cartilagem, começam a penetrar para dentro da matriz e vão se acumulando em lacunas, que são espaços, caverninhas, esses buracos brancos. O pontinho roxo é o condrócito, a lacuna é o buraco branco. Então, os condrócitos eu posso chamar de condrócitos, porque já são células mais velhas, porque já estão na matriz. Os condroblastos vão estar ali na borda, no pericôndrio celular, certo? E claro, esses condrócitos podem formar aqueles grupos isogênicos, que são aqueles grupinhos de 4 ou 8, se tiverem juntinhos, 4 ou 8 condrócitos, certo? Não esquecer disso. E a própria matriz marcou no roxinho, na parte roxinha, sem ser as bolinhas, que são os núcleos, na matriz mesmo, é a própria matriz cartilaginosa, certo? No caso aqui de cartilagem hialina. Chegando em cartilagem elástica, a gente vai olhar agora a cartilagem elástica numa coloração especial aqui. Coloração de Verhoff ou orceína, tanto faz as duas colorações. É uma coloração específica para corar fibra elástica. Como sabemos, né, a cartilagem elástica ela tem uma riqueza de colágeno 2 e fibra elástica. Então, nessa coloração de Verhoff, a gente vai ver a fibra elástica preta. Então, por isso que fica bem bonitinho, ó. A gente está vendo a matriz bem preta, cheia de, parecendo um monte de cabelo, uns tufos de cabelo, que são exatamente as fibras elásticas, certo? Mas vamos ter a mesma morfologia de cartilagem, ó. Uma matriz cheia de condrócitos e lacunas e um pericôndrio ali na borda, certo? Vamos aproximar isso para entender, ó. Então, olhando a matriz primeiramente, a gente vai ter os condrócitos aprisionados dentro das lacunas, ó. E na periferia a gente vê melhor as fibras elásticas, junto com o colágeno 2, mas principalmente as fibras elásticas. Ó. São essas ranhuras pretas aqui que marcam a cartilagem elástica. E claro, nosso pericôndrio, caso seja diferenciado, aqui não é bom de ver tanto a divisão de fibroso e celular, porque não é HE. Né? Então a gente não vê mais fibras ou mais células, como essa diferenciação. Mas aí vai no bom senso. Marcou bem mais externo, mais fibras ali é o fibroso. Marcou na bordinha seria o celular. Mas não é legal diferenciar em Verhoff, certo? E o terceiro tipo de cartilagem, como a gente viu, a fibrocartilagem ou a cartilagem fibrosa, tem uma característica de ser rica em colágeno tipo 1. Por isso, é uma cartilagem resistente, de alta tração, de alto impacto. Vai estar formando principalmente ali os discos intervertebrais, certo? Bem tranquilo. E aqui eu trouxe uma imagem do disco intervertebral, uma visão geral para vocês, para a gente entender um disco intervertebral. Ó. Aqui ele está no sentido
tá numa posição invertida. Mas é como se, olhando aqui, ó, a gente estivesse olhando uma coluna em que a cabeça do paciente, claro, olhando as costas de um paciente, em que a cabeça do paciente estivesse na sua esquerda e os pés na sua direita. Então o paciente está deitado horizontal. Então o disco intervertebral é exatamente isso. A cartilagem aqui no disco, certo? É o que está azulzinho claro. São essas fibras azuis claras aqui na coloração de Gomori, que, claro, essa mesma lâmina pode ser vista em HE, tranquilo? É do mesmo jeito. No caso, se for em HE, vai estar rosa, mas ó, esse monte de fibrazinha enfileirada, certo? Fibras colágenas tipo 1, que são bem espessas, então ficam enfileiradas, e no centro do disco tem uma substância chamada de núcleo pulposo, que vamos entender a partir de agora. Então, tá aqui um disco intervertebral, agora na posição vertical, né? Um disco intervertebral, ó, como é que ele é formado? Ele fica na zona de transição, interposição entre duas vértebras, por isso que ele é uma zona de tração. E, claro, a sua morfologia, a gente vai encontrar um anel fibroso, que é a cartilagem fibrosa, que é o que a gente está vendo arrodeando o núcleo pulposo, que é essa substânciazinha do centro do disco, certo? Que é uma substância gelatinosa de remanescentes de notocorda, para dar uma mobilidade alguma a esse disco, beleza? Então, na lâmina, como é que a gente vê? Ó? Marcou, para ver a cartilagem fibrosa, a fibrocartilagem, tem que marcar o anel fibroso. É esse anel que circunda toda a região do núcleo pulposo, que é essa substância aqui no centro, certo? Por isso que a coloração de Gomori é muito legal de visualizar. Mas em HE é a mesma morfologia. Então, tá aqui nosso anel fibroso, ó. Fibras colágenas tipo 1, todas enfileiradas e bem empilhadas, assim podemos dizer. E esses pontinhos roxos que nós estamos vendo aqui, nada mais é do que condrócitos. Fala-se que os condrócitos, aqui a gente não tem condroblastos, só tem condrócitos. E esses condrócitos são derivados de fibroblastos, porque é tanta presença de fibras colágenas, de fibroblastos ali, que são os fibroblastos que originam os condrócitos. Então, marcou nesses pontinhos roxos, ó, esse monte de núcleozinho enfileirado, empilhado, esmagados pelas fibras, são os condrócitos. Marcou nos cabelinhos azuis, são as fibras colágenas, é o colágeno tipo 1. Mas essa junção toda é a fibrocartilagem, porque no centro vai ter o núcleo pulposo, como a gente já mostrou, que nada mais é do que um remanescente de notocorda, né? Células ali mesenquimais, fazendo resistente à questão da compressão do disco, certo? E aí, ainda a gente encontra aqui, ó, entre um disco intervertebral e outro disco intervertebral, a gente pode encontrar a presença de uma cartilagem hialina, que a gente vai ver logo logo, como eu já também citei, a cartilagem hialina é molde para ossificação. Então aqui tem uma região, a cartilagem hialina, quando a gente visualizar já ossificação endocondral, eu posso até voltar para cá para a gente ver, ou então vocês voltam para essa imagem para ver como é bonitinho, ó, exatamente uma cartilagem virando tecido ósseo, certo? Então aqui na coluna a gente também encontra uma ossificação endocondral, tranquilo? E claro, medula óssea vermelha, que a gente vai aprender a partir de agora, em tecido ósseo, pode ser marcada também aqui entre esses discos intervertebrais. Esse monte de pontinho vermelho de células do sistema hematopoético. A partir de agora, então, a gente vai visualizar tecido ósseo. Tecido ósseo, como eu disse, está marcado aqui de rosa, porque vai ser basicamente igual à cartilagem. A diferença, como eu disse, é exatamente, além de mudar de condrócito para osteócito, condroblasto para osteoblasto, né, vão existir outras células, certo? E ainda assim, o tecido ósseo, a gente visualiza ele rosa, certo? Mas antes de ver na lâmina, para a gente entender tecido ósseo, é fundamental entender a diferença dos tipos de tecido ósseo, certo? Então, entendendo isso aqui, a gente consegue entender a lâmina. Então, vamos lá. O tecido ósseo, a gente está pegando aqui um fêmur, um osso longo, um húmero, certo? E esse tecido ósseo, ele se subdivide em dois tipos teciduais, que é o osso compacto, certo? O osso compacto que vai formar ali a medula do osso, certo? As diáfases dos ossos, certo? Tá aqui, ó. A característica do osso compacto é essa daqui, ó. Formação de lamelas, certo? Formação de lamelas. Não esquece isso. Que são
estruturas concêntricas em voltas de canais, certo? Bem característica do tecido ósseo compacto, beleza? E a característica do tecido ósseo esponjoso, que é esse segundo tecido aqui, ó, que é quem forma as epífises, certo? É essa mesma, é ser parecido uma esponja. Então, a característica que a gente vai visualizar é uma espécie de trabéculas. Então, visualizou trabéculas, ou seja, um monte como se fosse um monte de prolongamentos de pernas, certo? Unidas, cheio de buraco, cheio de espaço entre essas trabéculas, como se fosse uma esponja, é o tecido ósseo esponjoso, fala-se em epífises, certo? Já o tecido ósseo compacto não tem essas esponjas, não tem esses espaços, porque a característica é a formação a formação de lamelas, certo? Então, entendeu isso? A gente começa nosso tecido ósseo. Então, começando por um tecido ósseo esponjoso, como eu falei a vocês, a gente tem aqui, ó, medula óssea vermelha, né, dentro de uma epífise. Essa medula óssea vermelha, por estar numa epífise, vai estar dentro de um tecido ósseo esponjoso, tanto assim chamado também de trabecular. Então tá aqui o formato das trabéculas. Diferente de uma medula, ó, e é medula marrom, medula amarela, né, medula óssea amarela, perdão, que vai estar ali na diáfise do osso, certo? Que é formando o osso compacto. Tem uma morfologia em lamelas, como a gente já mostrou. E aí a gente começa. Como é que a gente vai saber, vai visualizar que a gente está diante de um osso trabecular e não de um osso compacto? Osso trabecular ou osso esponjoso, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está vendo a presença de medula óssea. Ó. Apareceu aqui de novo uma medula óssea vermelha, ó, circundada por um tecido ósseo. Viu esse rosa escuro, parecido uma cartilagem. Ó, parecido uma cartilagem, porém com bem mais rosa, bem mais evidente. A gente está falando de tecido ósseo esponjoso, ó, tecido ósseo. Mas aí apareceu medula óssea, tecido ósseo esponjoso, porque medula óssea fica na epífise do osso, e epífise é osso esponjoso, certo? Então, ó, medula óssea e tecido ósseo, circundando essa medula óssea. E qual é a característica? A gente está aproximando e pegando bem um pedaço desse osso trabecular. A gente vai ter uma conformação muito parecida com cartilagem. A diferença, primeiro, vai na coloração. Aqui o tecido ósseo é bem rosa, ó, mas no restante é a mesma coisa. Ó. Um periósteo que vai ser um tecido conjuntivo ali subjacente, dando nutrição a esse osso. Cuidado, o osso não é avascular, certo? Mas tem um periósteo, TCPD denso não modelado ou modelado, depende de como foi dado, mas geralmente é não modelado, certo? E vem uma matriz óssea, né? Toda uma matriz óssea rica em diversos minerais, hidroxiapatita, células do tecido ósseo, todas as células lá que originam a cascata celular e assim vai, certo? Como a gente vai ver logo logo. E claro, na parte mais interna, já em contato aqui, ó, um pedacinho aqui bem inferior, já aparecendo uma medula óssea vermelha, então já estou vendo que é uma região que está mais interna na cabeça ali do fêmur, na cabeça do osso longo. A gente fala do endósteo. O endósteo é semelhante ao periósteo. É um tecido conjuntivo, só que agora um tecido conjuntivo frouxo, certo? Que fica ali dando o contato interno do osso, certo? Então, ó, pegando aqui o periósteo, tecido denso modelado, segundo o Gartner, o TCPD denso modelado, certo? Mas há professor que considera não modelado. Então, sigam a orientação da aula, tranquilo? Penetrou no tecido ósseo, já estamos dentro da matriz. Na nossa matriz, o que a gente encontra? Da mesma forma, osteócitos dentro de lacunas, podendo formar os mesmos grupos isogênicos, certo? Os osteoblastos vão ficar aqui na periferia, mais na borda. Ó. Como é que eu sei a diferença? Osteoblasto não está dentro de lacuna. Eles estão, além disso, osteoblasto não tem um núcleo mais achatado. Eles são as células mais achatadas, diferente dos osteócitos, que são células mais redondinhas, certo? Então, osteoblastos, ó, mais achatados. Endósteo, que é um TCPD frouxo, beleza? Vai ficar aqui, ó, na borda do tecido ósseo, certo? Fazendo toda essa diferenciação. E claro, não esquecer que, de novo, uma das principais diferenças é a presença da coloração rosa, para você visualizar, porque parece muito com cartilagem, certo? Então,
Claro, e outra coisa, essa questão do osteoblasto achatado é mais em relação a estar na periferia. Porque, no geral, o osteoblasto, por ser uma célula mais jovem, era para ser mais redondo o núcleo, certo? E o osteócito, por ser uma célula mais velha, era para estar ali da mesma forma do fibrócito, por exemplo, mais redondinho, né? Mais achatado. Mas vai pela conformação, pela localização, é mais fácil. Dentro de lacunas, osteócitos. Na periferia, ali nas bordas, osteoblasto, certo? Tudo que é blasto é mais jovem. E claro, o endósteo, como eu já falei. E aí, ó, tem essa morfologia. Então, isso é uma morfologia, uma projeção em design, né, para entender o que é o formato trabecular. O osso trabecular ele é dessa forma. Eles são ossos em trabéculas e no meio dessas trabéculas está a medula óssea vermelha. Beleza? Então, entender isso, tá show. E aí a gente vem para o nosso osso compacto. Osso compacto, que vai formar as diáfises ali dos ossos, certo? A gente não vai encontrar trabéculas, então também não vai encontrar medula óssea vermelha. No osso compacto a gente vai encontrar lamelas, essa é a palavra-chave para o osso compacto. E a gente pega aqui uma lâmina sem coloração, certo? Um pedacinho de osso compacto sem coloração, para visualizar bem bonitinho esse monte de lamelas circundando os canais que a gente vai aprender a partir de agora. Então, o que são essas lamelas? Ó? Pegando o tecido osso compacto, a gente pega um osso aqui, um corte longitudinal de um osso, certo? A gente visualiza vários canais, como se fosse uma espécie de encanação, certo? Da mesma forma, vai existir um periósteo mais externamente, ó, certo? Um endósteo mais internamente, tecido frouxo, e todo parênquima do osso é esse tecido ósseo compacto disposto em lamelas. Lamelas nada mais são do que caminhos, vamos chamar assim chamar. São caminhos ou fileiras formadas pelos osteócitos, certo? Em um formato anatômico redondinho ali ao redor dos canais que existem dentro do osso. Então fica como se fosse um monte de caminho de trilha ao redor desses canais. Se assim podemos comparar. Então se a gente pega uma lamela, essas lamelas e faz uma projeção, a gente divide esse osso compacto em vários sistemas de Havers, certo? Que são os osteons. São lamelas aqui, a gente vê lamelas circunferenciais concêntricas, aí vai existir lamelas externas, lamelas circunferenciais internas, e claro, as lamelas ao redor dos canais de Havers vão formar os sistemas de Havers, que nada mais são do que canais de Havers ao redor, na verdade, circundados por lamelas, certo? E vamos entender isso na prática. Então, pegando só um osteon, ou osteon, como queira chamar, nada mais é do que um canal central, o canal de Havers, circundado por vários osteócitos aqui, ó, bem bonitinho. Osteoblastos lá na borda, osteócitos mais no centro, mais velhas, né? E alguns osteoclastos. Então, esse sisteminha com um canal de Havers central é chamado sistema de Havers ou osteon, certo? E é disso que vai ser formado o nosso osso compacto, cheio de sistemas de Havers, certo? Nada de trabécula, nada de medula óssea. Então, vamos ver isso na prática, naquela mesma lâmina de osso compacto sem coloração. A gente está vendo exatamente vários ósteos, vários círculozinhos, vários sistemas de Havers. E o que é que a gente tem para aprender nesses sistemas de Havers aqui, ó? Vamos lá pegar aqui, ó, nossos sistemas. A gente encontra um sistema de Havers aqui apontado, ó, um círculozinho desse, o pontinho preto no centro, certo? Desse círculo é o canal de Havers. E além dos sistemas de Havers vão existir, ó, lamelas concêntricas, são todos esses tracinhos pretos que são nada mais do que morfologias dos osteócitos ali. Mas os tracinhos pretos são as próprias lamelas circundando os vasos, certo? E sistema intermediário o restante das lamelas que estão entre os sistemas de Havers. Então, entre os ósteos ou os sistemas de Havers, as bolinhas ali, essas lamelas que estão sem formato delimitado é chamado de sistema intermediário. Está um intermediário entre sistemas de Havers. Mas claro, nosso foco é nos sistemas de Havers. Vamos aproximar bem os sistemas de Havers aqui. A gente tem um canal de Havers aqui no centro, certo? Circundado por um monte, como se fosse um monte de formiguinha ao redor desse canal em formas lamelares, certo? Que são os osteócitos, beleza? Além disso, a gente pode achar, se for cortado exatamente em cima, canais transversais perpendiculares aos canais de Havers que comunicam um canal de Havers a outro.
Porque nesse canal de Havre vai passar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, certo? Então, precisa existir uma comunicação dos ramos desses vasos. Então, quem comunica um canal de Havre a outro canal de Havre de forma longitudinal a eles, ou melhor, de forma perpendicular, é a palavra certa a eles, é o canal de Volkmann. Então, se num cortou exatamente no meio, cortando no meio um canal de Volkmann, a gente consegue visualizar assim, essa faixa preta unindo, saindo, né, de um canal de Havre, que é a bolinha preta dentro de um ósteo, certo? Então, canal de Havre, canal de Volkmann, importantíssimos, beleza? E claro, tenho também uma coloração aqui, um osso compacto no próprio HE, só para a gente entender a diferença. Ó. Exatamente a diferença daquele osso trabecular, certo? Que a gente viu, ó. Olha a diferença, a parte rosa é a parte tecido ósseo, né? Novamente. Aqui a gente não tem aquelas trabéculas, aqui não tem medula óssea, aqui são sistemas de Havre, são as bolinhas, certo? E entre esses sistemas, entre o tecido ósseo, a gente vai encontrar a medula óssea amarela. Olha que bonito, que é a medula amarela do osso, certo? E não mais medula óssea vermelha, e sim medula óssea amarela, tecido adiposo, a parte gordurosa da parte longa, a parte da diáfise dos ossos longos, certo? Então, entendeu essa diferença, entendeu o tecido ósseo, certo? E aí a gente conclui com o tecido ósseo com as duas ossificações, certo? A gente tem dois tipos de ossificações em tecido ósseo. A ossificação intramembranosa é mais para vocês conhecerem, mas nada mais é do que membranas de tecido conjuntivo, certo? Pedaços aqui de tecidos conjuntivos, com suas características, se transformando em tecido ósseo. Onde é que a gente está vendo tecido ósseo aqui, ó? Aqui, esse rosa mais compacto, ó, já são tecidos ósseos se formando, já querendo circundar aqui uma medula óssea vermelha. Então aqui a gente já sabe que a gente está dentro de um osso trabecular, certo? E tudo isso sendo formado por tecido conjuntivo aqui, ó. Presença de células mesenquimais aqui na borda também. Então é mais conhecer. Por quê? Porque o o tecido ósseo é igual ao que a gente viu até agora. A gente vai encontrar no centro, na matriz do rosa, né, do que está rosa, são os osteócitos com as lacunas. Nas periferias, ali próximo aos endósteos, a gente encontra os osteoblastos, células mais achatadinhas, ó, os osteoblastos, certo? Na borda da matriz. Na própria medula óssea vermelha, a gente pode encontrar várias células sanguíneas, os neutrófilos, os eritrócitos. Podemos encontrar, como aqui a gente visualiza, um megacariócito, certo? Que é essa célula maior, com núcleo polifragmentado, que é quem vai dar origem à plaqueta. E claro, em qualquer local de tecido ósseo, a gente pode encontrar osteoclasto. Osteoclastos são essas células aqui, ó, grandes, certo? Osteoclasto geralmente são células grandes com vários núcleos, não tem só um núcleo, que fazem ali a defesa, na verdade, a reabsorção óssea, certo? Então, são células do sistema mononuclear fagocitários, os macrófagos do tecido ósseo, certo? Que vão fazer o processo de reabsorção do osso, que é retirar cálcio do osso, certo? Fazer o processo de degeneração óssea e depois vai vir um osteoblasto e vai regenerar aquele osso. Então, um osteoclasto ele é marcado geralmente, ó, nas bordas do tecido ósseo, próximo às células mesenquimais, próximo ao tecido mesenquimal. Então, a gente visualiza ele assim. Ó. Ele pode ser mais vermelho também. São células grandes, polinucleadas, certo? Não esquecer essa característica. E o tipo de ossificação endocondral, que sempre cai, certo? Que é o outro tipo de ossificação, né? Que é a formação do osso, a partir de cartilagem e alina. Como eu falei lá em tecido cartilaginoso. Cartilagem e alina dá origem a tecido ósseo. Então, nos nossos ossos longos, né? Os ossos longos são formados por ossificação endocondral, certo? Nos espaços interósseos dos dedos, das mãos, é isso que a gente vai encontrar. Um molde de cartilagem, então olha que bonitinho. Olha aqui a diferença no tecido ósseo e no tecido cartilaginoso. Por isso que eu disse, tecido ósseo está bem rosa, ó, aqui embaixo. Tecido cartilaginoso está roxo. Então, é cartilagem virando osso. E essa ossificação, esse processo é um processo progressivo. É dividido em zonas. É bem bonitinho, enfileirado. Então, vamos conhecer zona a zona, certo? A gente tem zona de repouso, é a primeira, as células ainda não estão em movimento, em proliferação, né? Zona de proliferação,
que é a segunda zona, em que essas células começam a ganhar, se enfileirar, proliferam-se, enfileiram-se, assim podemos dizer, certo? Aí vem a zona hipertrófica, ou zona de maturação, que esses condrócitos já estão amadurecidos, já estão maiores, certo? E começam a se mineralizar, a se calcificar. E aí a zona de calcificação, as células já estão bem calcificadas, né? Tanto que o nome é calcificação ou de cartilagem calcificada, porque elas já ganharam cálcio, ficam bem brancas ali, a matriz já está calcificada. E aí as células já estão basicamente mortas, você não vê mais nem núcleo, certo? Diferente da hipertrófica. E a zona de ossificação, certo? Que já é uma zona de formação de tecido ósseo, né? Já começa a ficar rosa, já começa a aparecer vaso sanguíneo, já que no nosso osso ele tem vaso sanguíneo, certo? Então vamos ver próxima de um por um. Então a zona de repouso, células achatadas, ficam aqui, essa camadinha de células pavimentosas, né? De condrócitos ainda mitotecamente ativos ali, bem achatados. E aí eles começam a se enfileirar, então formou essas fileirinhas ainda pequenas, é a zona de proliferação, certo? Por quê? Porque eles começam a ganhar tamanho. Ganhou tamanho é zona hipertrófica. O núcleo começa a desaparecer, porém ainda existe núcleo. A célula começa a se ganhar tamanho com presença de núcleo. Porém, as células morreram, ficou aqui, ó, núcleo começa a desaparecer. Todas essas branquinhas aqui da esquerda, bem grande, toda branca, já é zona calcificada, certo? Zona de calcificação. E marcou que apareceu o vaso sanguíneo, já é nossa zona de ossificação. Já a cartilagem já está se transformando, se reabsorvendo e virando já provavelmente dito tecido ósseo, certo? Beleza? Então, cuidado com essas zonas, é bastante importante memorizá-las. Agora, a gente finaliza o nosso sistema locomotor com o tecido muscular. O que é essencial a gente conhecer de tecido muscular? O tecido muscular, ele se subdivide também da mesma forma, é essencial a gente conhecer, em 3 tipos principais. A gente vai ter o músculo estriado cardíaco, certo? Músculo estriado esquelético e músculo liso. Músculo liso, já adianto, é quem forma a maioria, está presente na maioria das vísceras do corpo, dos outros sistemas corporais, certo? Qual é a característica de cada célula muscular dessa? O tecido muscular estriado esquelético possui células alongadas, certo? Células com polinúcleos ou polinucleadas, ou seja, existem vários núcleos e ainda núcleos na periferia da célula. Tem que memorizar isso. É isso que vai te fazer ver a lâmina e entender onde você está da lâmina, em que célula muscular você está, certo? Diferente do músculo liso. Ó. O músculo liso, as células é o inverso. São células uninucleadas, o núcleo é central e ainda assim elas têm um formatozinho fusiforme. Então é exatamente o oposto da muscular esquelética. Ó, um formato fusiforme menores, né? Não são células alongadas. E, claro, tecido muscular estriado cardíaco, as células têm 1 ou 2 núcleos com núcleos centrais e a característica principal delas é possuir ramificações, são células ramificadas. Então esses espaços, então formam-se espaços entre as células. Olha a diferença então da muscular esquelética, as células estão bem juntinhas, para a estriada cardíaca, que elas têm espaço entre essas fibras musculares, certo? Se atenta a isso, que é isso que a gente vai se apegar a partir de agora. Então, começando com o músculo estriado esquelético, certo? A gente pode encontrar ele aqui num formato num corte longitudinal ou transversal. Olha como é legal, um corte longitudinal é aquele que a gente vem aprendendo desde a primeira aula. Tecido muscular é uma pincelada, como se tivesse melado um pincel numa tinta e passado assim na lâmina. É uma pincelada bem densa, de bem rosa, né? Tudo bem denso de fibras musculares, bem compactazinhas. Está aqui no corte longitudinal. Já no corte transversal, a gente visualiza um monte de bolinha, porque é como se eu tivesse pego um bolo de canudos, cortei esse bolo de canudos e estivesse olhando eles de frente, certo? Olhando para os buracos do canudo. Então a gente vê um monte de bolinha, ou seja, os canudos são as fibras alongadas e as bolinhas cortadas transversalmente são as próprias fibras em corte transversal. Então, olha melhor aqui, ó, começando por um músculo esquelético, né? As miofibrilhas num corte longitudinal. Olha que legal.
Característica. Isso pode cair, inclusive, a característica da fibra, né? Fibras alongadas, ó, olha o tamanho das fibras, multinucleadas, com núcleos na periferia. Olha que legal, os núcleozinhos ficam todos achatados na periferia. E claro, a presença dessas ranhuras brancas transversais ao tamanho ao sentido da fibra, né? Já que é um tecido estriado esquelético. Então, estrias transversais, núcleos achatados, alongados, células alongadas com núcleos achatados, multinucleadas na periferia. Beleza? Vamos ver isso aqui num corte transversal. Novamente, ó, a gente vê isso. Fibras alongadas, multinucleadas e núcleos periféricos. Num corte transversal, ó, olha como a gente vê, ó, a bolinha, os núcleos ficam na borda da bolinha. Se a gente conseguir delimitar uma bolinha, por exemplo, essa daqui que está a letra NU, está em cima dela. Os núcleos dela, ó, estão exatamente na borda, no centro da bolinha você não vê nenhum núcleo, eles ficam periféricos. Além disso, as estriazinhas brancas, ó, a gente consegue ver a ranhurazinha que são as estrias, certo? Então, o músculo esquelético memoriza a característica da fibra. E existe ainda, em músculo esquelético, alguns tecidos conjuntivos, da mesma forma que existe em nervo, certo? Um sistema de proteção desse músculo esquelético, umas membranas de tecidos conjuntivos. Essas membranas são as seguintes. Se a gente pega uma única fibra muscular aqui, ó, certo? E junta várias fibras dessa, certo? A gente encontra um fascículo muscular, certo? Várias fibras formam um fascículo, certo? Vários fascículos formam um músculo, uma espécie de um músculo, certo? Cada músculo ligado por um tendão. Então, ao redor, certo? De cada fibrinha, a gente encontra um endomísio, certo? Circundando vários fascículos, isso. Ao redor de vários fascículos, o perimísio. Tem que pegar o conjunto das fibras, certo? O conjunto dos fascículos, o perimísio. E o epimísio é o que circunda o músculo por completo. Semelhante ao nervo. Circundou o nervo por completo era epineuro. Aqui circundou o músculo epimísio. Circundando os feixes, ou aqui circundando os fascículos, a gente tem o perimísio. E circundando cada fibra, ou seja, entre as fibras ali, o endomísio. Vamos ver isso na prática, a gente consegue visualizar. Então, cuidado que isso só existe em músculo esquelético, certo? Os outros dois, estriado e esquelético. O estriado cardíaco e o liso não tem essas morfologias, certo? Então, vamos lá para os revestimentos. Ó. Peguei as fibras aqui musculares longitudinais, né? Então, esse tecido conjuntivo, se a gente conseguir marcar um tecido frouxo entre as fibras musculares, estamos falando do endomísio. Então, fibra muscular com seus endomísios, com o tecido frouxo. E, claro, os fibrócitos ali do tecido conjuntivo frouxo que vão estar dentro desse endomísio. Se a gente pega por completo esse tecido conjuntivo ó, que está circundando todo o feixe, não, todo o fascículo, né? A gente tem o perimísio. Marcou aqui na borda ó, o perimísio, certo? Para marcar o nosso epimísio, a gente tem que ter uma visão bem mais ampla. Ó. Então, o nosso epimísio é esse tecido bem mais externo, bem maior ali, que fica por fora de todos os fascículos. Então, o epimísio está aqui por fora, que é um TCPD denso não modelado. Ele penetra no órgão, ó, penetra já aqui dividindo o órgão em vários fascículos. Ó. Então, ao redor dos fascículos tem os perimísios, TCPD denso não modelado. Então, olha aqui essa bolinha que é um fascículo, cheio de fibra dentro, certo? Então, se eu tivesse marcado entre as fibras, endomísio. Ao lado de cada fascículo, perimísio. E, circundando todos os fascículos, o nosso epimísio. Tanto epimísio quanto perimísio, TCPD denso não modelado. Endomísio, TCPD frouxo, já que está ali ao redor, lateralizado às fibras musculares. Entrando em tecido estriado, muscular estriado cardíaco, vamos para aquela característica. Células uni ou binucleadas, certo? Ramificadas, certo? Ou seja, ramificações estas que vão permitir a formação de espaços entre as células, diferente daquela compactuação do tecido estriado esquelético. Então, vendo na prática, ó, pegando aqui a parede do miocárdio, o próprio coração. Olha a diferença. A gente não encontra, não é tão compacta. Parece muito, realmente, com estriado esquelético. Mas você vai visualizar duas diferenças. Primeira,
o macete, né, que é a presença desses espaços brancos evidentes entre as fibras, e o outro macete é a questão da própria característica do músculo. Lá no estriado esquelético era aquele polinucleado com núcleos nas periferias. Aqui não. Aqui a gente encontra, ó, núcleos centrais, certo? Então, fibra muscular, ó, com núcleo central no meio da fibra, certo? Esse monte de espaço, ó, olha aqui as ramificações e os espaços brancos entre as fibras. Então, são fibras ramificadas, uni- ou binucleadas com núcleos centrais. E aí vem uma questão de uma duvidazinha que existe, que às vezes se aponta, ó, para essa células achatada que fica aqui nas bordas. Porém, a célula não está realmente na periferia da fibra muscular e está sim fora da fibra muscular, que são fibrosas que podem aparecer fazendo um papel ali de endomísio, de um tecido frouxo, certo? Mas isso aqui é diferente do núcleo da célula. Olha o núcleo da célula, ele está no meio da fibrinha, certo? No meio da fibra, certo? Então, além dos espaços brancos entre as fibras. Não esquecer. E uma característica bonitinha que a gente tem aqui no tecido muscular estriado esquelético, além das estrias transversais, que a gente já conhece, é a presença que na coloração hematoxílica, férrica ou HF, a gente visualiza, ó, esses discos intercalares. São projeções, ou seja, na verdade, junções de membrana que permitem os prolongamentos das células ficarem unidos, agarrados uns aos outros, certo? Então são uniões celulares, uniões de membrana, para que o impulso elétrico na hora da contração do músculo cardíaco se passe uniformemente por todo o coração e se contraia de forma igual, certo? Toda a parede se contrai de forma uniforme. Então, discos intercalares, ó, a gente visualiza na coloração HF, fica a célula muscular, né, cardíaca, fica bem rosa, esse vinho, quase um vinho aí, e o disco intercalar fica como se fossem as estrias, mas aqui ele fica roxinho, certo? São esses tracinhos no sentido perpendicular ao sentido da fibra cardíaca. Esses tracinhos roxos aqui na coloração de HF, beleza? E finalizando, a gente tem o nosso tecido muscular liso. Tecido muscular liso, que são células fusiformes, ó. Então a gente vai ver um núcleozinho como se fosse um núcleo prismático, um núcleo achatado dentro das vísceras, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente vê esse monte de núcleozinho achatado. Nada de núcleo periférico, nada de estria, nada de ramificação celular, beleza? Então a gente pega aqui, ó, presença de um músculo liso, ó. Se a gente aproximar bem direitinho esse músculo liso, a gente encontra isso, ó. Células fusiformes com um núcleo grande e central. Então a gente vê, ó, um monte de células fusiformes com esses núcleozinhos em formato fusiforme também, acompanhando o formato celular, certo? Núcleos mais achatadinhos, mais redondinhos ou um pouco achatadinhos. Nada de periferia, nada de ramificação. Tranquilo? É isso aí, galera. Sistema locomotor, visualizar os três tecidos, interligá-los e, claro, memorizar as características. Um abraço, estou à disposição de vocês.